Boa noite. Ah, mais uma vez, mais uma quinta-feira. A gente está aqui reunido para nossa live de quinta, para a gente conversar, sempre com um especialista. Semana passada a gente não teve por um probleminha de agenda da nossa convidada, mas hoje a gente está aqui retomando o tema que a gente já fez a propaganda algumas vezes, né, nas nossas lives que a gente ia conversar, que é sobre fundamentalismo. E fundamentalismo religioso, particularmente fundamentalismo cristão. E aí, para isso, para essa conversa, eu chamei um amigo querido, que é o Israel. E aí, Israel, tudo bem, mano? Tudo bem, gente? Boa noite. Fala, meu irmão Davi. Você está bem aí? Você está em paz? Muito prazer, viu, gente? Para quem eu Tô ainda em não paz. conheço. Tô em paz. Já esteve com a gente aqui online, né? Virtualmente. Ele já pregou na época da pandemia, uma ou duas vezes. Já Eu preguei esteve aqui, com. você pregou lá na igreja, É, online. sim, sim. Então, se a gente voltar aí alguns vídeos no nosso canal aí, tem coisa do Israel aí, compartilhando com a gente. Então, é um prazer ter o Jael aqui com a gente. O Jael é um dos grandes amigos, né, que eu fiz no seminário, um amigo que me acompanha até hoje. A gente está junto sempre, e apesar de, a maioria das vezes, virtualmente, né? Mas o Jael, eu convidei ele porque ele pesquisa esse tema, ele pesquisou no seu mestrado e pesquisa esse tema no doutorado. Então, mas, enfim, antes da gente entrar no nosso tema, falar sobre ele diretamente, Jael, se apresenta para o pessoal, quem que é você? Enfim. Bem, prazer, gente, para quem ainda não conheço. Um abraço também para os amigos que eu conheço. PP aí também, um abraço. Grande amigo aí da comunidade. É, eu me chamo Jael, eu sou pastor auxiliar na área da juventude na Igreja Batista do Meier, no Rio de Janeiro. Terra do pastor de vocês, pastor Davi. Nós moramos no mesmo lugar, na Ilha do Governador, e só descobrimos isso quando chegamos no seminário. Lá nós não, Em por incrível que Arujá, pareça, São em Paulo. Arujá, exatamente. Por incrível que pareça, a gente não se trombou na Ilha do Governador. Isso é loucura. Ou a gente deve ter se encontrado, né? Em algum momento e não viu. Mas é isso, a gente fez seminário junto, um grande amigo. Hoje eu sou pastor de jovens ali na Igreja Batista do Meia. Também continuo pesquisando na área da teologia a nível de mestrado, doutorado, esse assunto do fundamentalismo. Enfim, espero poder contribuir aqui com essas lives que vocês estão produzindo aqui. Está sendo bem interessante, um conteúdo muito relevante também. Espero não comprometer aí a qualidade do que está sendo entregue. Vamos ver, né? No final da live a gente Vamos, faz uma avaliação e dá uma nota. manda um Google Forms pro pessoal aí, ó. O pessoal, pô, não foi legal não. Mas acho que deve dar sim. Tá bom. Bom, a gente primeiro teve uma série de lives sobre oração, né? Tiveram com a gente o Gil, o Jordano e o Vitor Azevedo. Depois a gente começou a conversar, chamamos o Gabriel Marques, né? O Gabi estava com a gente, conversando sobre a cruz e as nossas tragédias. Depois conversamos com o Matheus Ávila sobre Apocalipse. E tivemos depois um encontro com o Pedro sobre, ah, sobre o fim do mundo e a missão da igreja. Então, a gente. E nessas conversas, a gente. E na penúltima semana, né? A gente teve um encontro com o Tiago Melo, falando sobre fé e ciência. E em É isso várias aí. dessas conversas, a gente fez um aceno para a conversa de hoje, né? Que é o tema do fundamentalismo, porque ele acaba se relacionando com isso tudo. A gente vai ver isso, que ele se relaciona sobre ele influencia, o fundamentalismo influencia a forma como a gente aprendeu a se relacionar com a ciência, a se relacionar com o fim do mundo, com as tragédias, com a política, com o livro de Apocalipse, enfim, ele faz parte, e particularmente a forma como a gente se relaciona com a Bíblia. Mas então vamos dar um passo atrás e vamos começar do começo. Por que É. fundamentalismo? Fundamentalismo é um termo que está aparecendo em tudo quanto é lugar. Na verdade, até ele diminuiu um pouco, na minha experiência particular, ele diminuiu um pouco nos jornais, eu vi isso muito antes, o uso do fundamentalismo para caracterizar, por exemplo, movimentos islâmicos, terroristas e tudo mais. O fundamentalismo era um termo muito comum na mídia para caracterizar o extremismo islâmico, porque nem todo muçulmano, nem todo Aham. islão é igual o que é caracterizado como terrorista, por exemplo.
Mas tem esses que acreditavam que, por exemplo, o cara que tacou um avião lá nas Torres Gêmeas. Esse era um extremista, um fundamentalista. Então, Sim, o fundamentalismo sempre apareceu muito na mídia para caracterizar movimentos religiosos, particularmente islâmicos, que eram extremistas. Hoje em dia, pelo menos a minha percepção é que ele desapareceu um pouco do ambiente da mídia, né? E ele tem aparecido dentro do ambiente cristão. A gente, eu vejo muito se repetir a fala do fundamentalismo, inclusive o fundamentalismo como uma forma jocosa, né, de caracterizar alguém. Então, você é um fundamentalista, isso. aquela pessoa é um fundamentalista e tal. E acaba que a gente, como todo termo que muito se utiliza, e se utiliza em todo lugar, o tempo todo, de várias formas, ele acaba perdendo um pouco do seu significado, ele perde o sentido. Então, eu queria que a gente começasse falando por que que esse termo, esse tema, é relevante, por que que a gente deve conversar, por que que é importante que a gente converse sobre fundamentalismo hoje, e da onde que vem esse termo, qual é a origem dele, da onde que vem essa ideia de fundamentalismo? Beleza, beleza. Eu acho que, assim, de imediato, existem dois motivos, assim, no meu entendimento, que tornam relevante a discussão desse tema. O primeiro é pelo seu próprio uso. Eu sei que a maioria aqui talvez não tenha obrigação, e não tem mesmo, porque isso é uma parada de pesquisador, né, tal, de alguém que está pesquisando o tema, mas esse termo fundamentalismo, ele está ressurgindo cada vez mais como uma forma de avaliar a relação entre os evangélicos e a política. No caso brasileiro, entre os evangélicos e os nossos rumos políticos. E especialmente porque os evangélicos eles estão aparecendo mais ou menos, eles estão surgindo de forma mais explícita ou menos explícita, ao lado de movimentos conservadores, movimentos extremistas. Então, você tem os cientistas políticos, você tem os jornalistas, você tem os historiadores, você tem os teólogos, você tem uma gama de áreas do conhecimento que estão olhando para essa relação entre a religião, no caso brasileiro especialmente, a religião evangélica, e os movimentos conservadores, extremistas, políticos. Eles estão se unindo e o pessoal está falando, bem, essa versão religiosa aqui, vamos chamar de fundamentalista. Esse termo retorna para avaliar essa parada. Então, o primeiro motivo cara, o termo fundamentalista ele está sendo utilizado para avaliar algo que diz respeito a nós. Nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos. A nossa formação no Brasil, né, cristã, não foi uma formação cristã católica, foi uma formação cristã protestante evangélica. E as áreas do conhecimento, quando estão olhando essa aproximação entre esses movimentos de extrema direita e esses movimentos religiosos evangélicos, eles estão falando, cara, essa galera aqui é fundamentalista. Isso pode estar sendo bem utilizado ou mal utilizado, acho que a gente não precisa fazer esse juízo aqui agora. Mas é um ponto, está em voga. Não à toa, Davi, lá do Rio saiu um deputado federal cujo lema dele, ele se identifica como pastor antifundamentalista. O deputado Henrique Vieira, deputado pastor Henrique Vieira, que se auto-intitula o pastor antifundamentalista. Então você começa a ver, tipo assim, caramba, os estudos eles estão procurando uma expressão para se referir a quem são os evangélicos nessa cena política que a gente está vendo. E a expressão que está sendo utilizada para se referir a boa parte do movimento é a expressão fundamentalista. Então acho que Para tem. ele se reconhecer como um político, pastor, antifundamentalista, porque ele está enxergando que, de Exato. alguma É isso. maneira, de modo geral, as pessoas entendem que pastor político é fundamentalista. Então ele está dizendo, ó, eu não. Exato. Porque assim, eu não sou isso aí, né? E É de novo, isso. É você não está isso. fazendo você não está julgando, dizendo que isso é bom ou ruim, você está fazendo uma análise É um do que fato, está acontecendo. exatamente. A galera tá usando essa expressão. Tá usando. E para se referir a nós, mano. Evangélicos. Ou
não diretamente a nós, mas ao que sociologicamente nós fomos inseridos, né? E o segundo motivo, e aí eu já acho que é um motivo que nos conecta com essa segunda pergunta que você fez, né? De onde veio isso? É que o fundamentalismo, e aí agora vamos entrar aqui, vamos fazer um processo meio teológico que tem a exigência de fazer alguns juízos. O teólogo precisa fazer alguns juízos, né? Eu acredito que todo mundo aqui, pelas experiências de conversa com um amigo, com alguém, ou pelas experiências da mídia, saibam que o fundamentalismo, ou intuam que o fundamentalismo é uma questão ruim. O fundamentalismo é uma experiência religiosa que ninguém gostaria de ser aproximado, né? E essa experiência religiosa ela está na formação da identidade evangélica no século XX e no século XXI, onde nós estamos. Então, ele é importante de ser conversado. Primeiro, porque é uma categoria que está sendo usada hoje. Seja para dizer eu sou antifundamentalista, seja para avaliar, olha, aqueles evangélicos que estão se ligando com esses partidos aqui, esses são evangélicos fundamentalistas. Mas, para além de ser uma categoria utilizada, o termo fundamentalismo também chama atenção para um possível problema na forma da nossa experiência religiosa. Nós aqui, evangélicos no Brasil, nós fomos profundamente assim atravessados, influenciados. A gente foi profundamente assim nutrido por algo que surgiu ali no início do século XX chamado fundamentalismo. E aí eu acho que a gente, para conseguir sustentar isso, a gente precisa fazer uma breve revisitação assim histórica nesse início do século XX ali, que ali tem umas coisas muito importantes. E uma contribuição que eu acho que é muito chave para a gente entender isso é a contribuição de um historiador chamado George Marsden, onde ele diz que ele traz a seguinte frase: o fundamentalista é o evangélico militantemente antimodernista. Então, o fundamentalista é o evangélico militantemente antifundamentalista. Antimodernista, perdão. Então, veja, tem três perguntas aí que essa frase, essa afirmação, essa tese desse George Marsden nos devem é, é, levantar. Assim. Elas nos suscitam três perguntas. A primeira é o que é evangélico. Bem, se o fundamentalista é um evangélico militantemente antimodernista, o que é ser evangélico? Acho que é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que eu acho que também ajuda a investigar essa origem desse movimento, é o que foi a modernidade? O que é isso? Se ele é um evangélico militantemente antimodernista, o que é a modernidade? O que é isso? E uma terceira pergunta como foi que essa ala evangélica ali nos Estados Unidos, no século XX, sobretudo no sul dos Estados Unidos ali, o que essa ala evangélica é, fez, ou o que aconteceu para que eles se tornassem fundamentalistas naquele espaço e naquele tempo? São três perguntas, e acho que nos próximos 15 minutos dá para a gente responder essas três perguntas assim, e isso nos situa mais ou menos é, nos ampara historicamente no que a gente está fazendo. Bem, o que é evangélico? Essa pergunta aí, fala aí, Davi, essa pergunta é pergunta de ouro, né, irmão? Quem responder essa pergunta aí ganha um Nobel da política aí, alguma coisa aí, Eu acho que eu porque cheguei a mencionar isso na pregação de domingo. você É muito falou? difícil, é muito difícil você Difícil. definir o que é um evangélico, porque pra gente, no Brasil, não só no Brasil, né, na América Latina, evangélico se tornou sinônimo de cristão não católico. Então, todo Exato. protestante acaba por ser evangélico. Mas esse termo não é bem isso, né? Ele é um tipo de protestante específico. E aí, como que você delimita isso é muito difícil, porque, Muito. teoricamente, o neopentecostal, o pentecostal não seriam evangélicos, mas são. E aí vira um caos absoluto, que é muito Aham. difícil você definir, porque não é uma denominação específica, apesar de, por exemplo, a nossa denominação ter evangélico no nome, Igreja Evangélica Nazarena. Mas enfim,
É É muito difícil, difícil é você difícil. definir. Isso desde os anos, sabe, nos anos 90, anos 80 já tinha artigo é, escrito falando sobre como que a gente define quem são os evangélicos. E aí você tem uma tentativa de dizer, ah, não, o evangélico é uma coisa, o evangelical é outra. Mas você fala, mano, É, qual o sentido disso? E, assim, enfim. aham, Então, pra gente é muito óbvio. No uso, assim, o que que é um evangélico? É um cristão não católico. Mas a aham. verdade é que o evangélico é um tipo de protestante específico, É um um tipo de tipo de cristão protestante. não católico, mas é que é muito difícil você delimitar que tipo é esse. Aham. E assim, quando eu estava construindo a minha dissertação, na época do mestrado, isso foi uma inquietação, né? Porque eu olhei essa frase do Martin, o fundamentalista é um evangélico militantemente antimodernista. E a primeira pergunta foi, o que é evangélico? E aí você fica, meu Deus. E eu acho, cara, que uma definição em níveis teológicos, que nos ajuda a mapear quem são esses protestantes especificamente chamados evangélicos, é a definição do David Babington. Eu ainda não achei, cara, alguém assim que tenha conseguido sintetizar tão bem as ideias do movimento evangélico, então veja, protestantes evangélicos. Esse grupo evangélico aqui, que está aqui, o George Meisner diz que eles são marcados por quatro convicções. Num termo mais técnico, o pessoal chamou de quadrilátero de Babington, que passa pelo seguinte: o movimento evangélico é um movimento dentro do protestantismo, marcado pela ideia, pelo crucicentrismo, ou seja, uma ênfase muito explícita na morte substitutiva de Jesus na cruz. Essa é uma primeira Jesus marca desse morreu no movimento. nosso lugar. É Jesus isso que a gente morreu no canta todo nosso lugar. domingo. E é isso. Nós somos Exatamente. evangélicos, a gente vê o crucicentismo das Exato. nossas Exato. canções, dos nossos cultos, tudo gira em torno É de isso aí. não só da cruz, mas da morte de Jesus na cruz como uma substituição. Aham. Jesus morreu no nosso lugar. E exatamente, não é, veja, não é necessariamente uma ênfase na cruz, indistintamente. É uma É isso. leitura sobre a cruz. É uma Uhum. leitura sobre a cruz que é substitutiva e tudo mais. A segunda marca é o biblicismo, que é a ideia, é uma radicalização do sola escritura. É uma radicalização do sola escritura. É uma aplicação disso, porque o protestantismo é grande devedor dessa doutrina, né, do só a escritura. Porque nesse cisma com o catolicismo, os católicos eles possuem, eles ficaram com a estrutura, eles ficaram com a tradição dos papas, com a tradição da igreja nesse sentido. Os protestantes, para conseguir assim proteger, fortalecer, blindar esse novo movimento dentro do catolicismo ali, eles então dão um investimento forte na Bíblia. Bem, só a Bíblia, só a Escritura. Então, o movimento evangélico ele pega isso aí e assume como uma marca muito central para ele. Assim. Tem uma outra marca que é o conversionismo. O movimento evangélico é um movimento muito marcado assim por essa imagem de que nós precisamos constantemente nos converter e precisamos investir em movimentos que promovam conversões. É um movimento que assim desde suas origens, é um movimento que está preocupado não só com a transformação pessoal, mas com a transformação do outro, com a conversão de um modo geral. E, por fim, o ativismo. São as quatro marcas que o David Babington traz. O ativismo é justamente essa ideia de que, bem, a nossa fé ela tem um impacto público, social, ela precisa ser revelada nesse sentido. Então, esse é um movimento evangélico do qual nós fazemos parte. E se a gente for olhar no fundo da nossa história religiosa, a gente vai ver que essas quatro marcas estão ali, viu? Uns mais, outros menos, mas essas quatro marcas estão ali. E esse movimento evangélico, o David Babington, por exemplo, não faz muita distinção entre os protestantes e os evangélicos.
Ele fala, tipo assim, cara, são quase sinônimos isso aí, porque a geração seguinte da lida de Lutero, nos primeiros 2 séculos ali depois de Lutero, Calvino, ali no século XVI, né? É, os primeiros 2 séculos foram muito impactados por isso. Eram protestantes que estavam convictos de estarem sendo movidos por uma boa notícia, evangelho. Eles estavam sendo energizados pelo evangelho de Jesus. Então, eles são os evangélicos, os portadores dessa boa notícia. E isso muda, cara, o campo do protestantismo na Europa e muda o campo do protestantismo nos Estados Unidos. É a época dos avivamentos, né? Esses avivamentos, cara, a gente tem crescimento de várias denominações. Uma outra expressão bonita que o David Barrett usa é que o evangélico é um vinho derramado em vários odres. Então, tem vários formatos denominacionais, mas é um vinho derramado em todos esses formatos denominacionais. E isso foi profundamente decisivo para mudar, assim, a estrutura do campo protestante, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, hoje, nós somos evangélicos. E se a gente investigar teologicamente só as nossas formações, a gente vai ver que, acho que os quatro conseguem concordar com essas quatro marcas aí. Um grande nome dos evangélicos, por exemplo, nessa época dos avivamentos, é o Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande nome desses avivamentos. As pregações dele possuem muito essas marcas ali, né? Então, bem, a gente pode pensar então os evangélicos como uma versão do protestantismo, uma versão que eu diria profundamente decisiva para a transformação desse campo, profundamente decisiva para nós aqui no Brasil. Mas é uma versão do protestantismo que está atravessada por quatro marcas: a cruz, a Bíblia, a conversão e a ação. Cruz, Bíblia, conversão e ação. Quatro marcas, esse quadrilátero. E é dessa tradição aí evangélica, são esses evangélicos aí que, quando chega a modernidade, se organizam contra ela. E agora vem a segunda pergunta. Zé, o que é a modernidade? Eu acho que na live sua, talvez, mano, com o. Como é o nome dele mesmo, cara? Que eu esqueci do camarada lá de Campinas. Não ouvi, Tiago, mano. Tiago. Acho que vocês tangenciaram muito isso nessa live, assim, porque a modernidade, que também é um termo muito difícil da gente definir, a gente pode pensar que foi um tempo que gerou uma alteração decisiva no status, isso é, na relevância da religião para o mundo, e especialmente para o mundo europeu e norte-americano ali. Como assim, Zé? Bem, três palavras ajudam para a gente pensar o que é a modernidade. Eu acho que a primeira palavra é autonomia. A modernidade foi um ponto onde fluíram, ou onde confluíram ali ideias assentadas na autonomia do mundo natural, do mundo humano, com relação ao mundo sagrado, ao mundo dos deuses. Isto é, o nosso mundo aqui, irmão, tá autônomo, viu? Tá emancipado. Foram várias ideias, ideias que vieram da arte, ideias que vieram das ciências, ideias que vieram da religião, ideias que vieram da política, da filosofia. Todo mundo estava meio que, tipo assim, compartilhando um clima de autonomia. Cara, ó, eu acho que a religião, ela não é mais a norma última, a fonte autoritária para definir e descrever o que nós estamos vendo aqui no mundo natural. Fez sentido? É tipo assim, vai ser um exemplo só para ilustrar o que eu estou falando, meio grotesco, mas acho que funciona. Antes da modernidade, na era pré-moderna, entre aspas, é, a gente tem, por exemplo, a explicação de uma febre como se nós estivéssemos endemoniados. Melhor, vou usar a melhor da febre, eu acho que é a explicação é, do ataque epilético. Um ataque epilético
na era pré-moderna, vou usar entre aspas aqui, só para me fazer compreensível. Um ataque epilético era uma possessão demoníaca. Na era moderna, o ataque epilético já é uma conjunção de fatores biológicos, químicos, neurais que geram aquela reação. Antes, a gente tem uma explicação a partir do mundo sobrenatural. Depois, a gente tem uma explicação a partir do mundo natural. Autonomia. A gente vai tendo essa autonomia. A política, pô, ela já não é. O rei, ele já não é mais um enviado da parte de Deus, um representante do divino que governa com a autoridade dos céus. O rei é uma escolha do povo, ou o rei é uma corrupção do poder do povo. E aí vem as revoluções. Então, bem, autonomia é uma primeira palavra. Eu acho que ela é uma palavra importante. Essa autonomia leva necessariamente a uma segunda palavra que marca esse período moderno, que é a palavra secularização. Cara, que palavra difícil. É doido, né, irmão? São palavras difíceis atrás de palavras difíceis. Isso é insano. Sim, Insano pra caramba. Mas secularização, a gente está falando, por um tempo o pessoal achou que isso era o fim da religião, mas eles se arrependeram no meio do caminho e eles então perceberam que secularização fala de uma alteração desse poder, dessa autoridade, dessa força, dessa abrangência que a religião tinha antes. Então, antes a religião, vamos pegar o caso do cristianismo, o rei era o rei em nome do Deus do cristianismo, a política era organizada a partir da autoridade do cristianismo, as doenças eram explicadas a partir do mundo sobrenatural discursado pelo cristianismo e tudo mais. Depois da autonomia, tudo mais, tal, 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 a religião perde esse poder. Pronto, secularização. A religião não é mais o único discurso que unifica as experiências. A religião ela não é mais a única força que organiza assim os nossos eventos, que dita o que é o mundo natural, tal. A religião foi atingida. Ela foi atingida. É, e isso gera a terceira palavra, uma época do pluralismo. Não é que a religião deixou de existir, é que ela não é mais o único discurso possível. Um exemplo muito palpável que vocês provavelmente discutiram aqui nas outras lives. Ora, todo mundo sabe que o mundo foi criado por Deus. Na era moderna, começa-se a noção, o entendimento de que não, cara, pô, isso não necessariamente. Começam as teorias evolucionistas, não as teorias criacionistas. Antes, inclusive, essa palavra teoria já é uma palavra da modernidade, né? É, é, antes não tinha essa expressão. É criacionismo. Tá lá. Deus disse, está na Bíblia, está escrito. A igreja afirma. Então, isso gera um pluralismo. Pode vir uma pessoa e falar. Na era pré-moderna, você pode virar e falar assim: o mundo foi criado por Deus. Na era moderna, você vai falar: o mundo foi criado por Deus. E alguém vai levantar a mão e vai dizer: eu acredito diferente. Para mim, segundo tais e tais e tais métodos, tais e tais e tais teorias, tais e tais e tais pensadores, o mundo foi uma conjunção de fatores que foram assim evoluindo. Entendeu? Então, quando esses evangélicos eles se encontram com essa modernidade, nesse choque, nesse encontro traumático, nasce o fundamentalismo. Nasce o fundamentalismo. E agora alguns eventos são importantes para isso. Alguns então eventos são importantes para isso. só uma nota então Pode, rápida por aqui, favor. vamos resumir, que você falou bastante coisa aí. Então vamos lá. Manda. Então, a gente falou que fundamentalismo é um termo que está aparecendo, ele sempre aparece, e é importante a gente falar sobre fundamentalismo, porque de alguma maneira ele tem sido usado para descrever a gente, nós Aham, cristãos evangélicos. Então, então por isso que esse é um ponto fundamental. E porque aham. o fundamentalismo produziu coisas ruins no mundo. Então a gente precisa. Peraí, a gente é fundamentalismo? Fundamentalista? Então o que é ser um fundamentalista? Da onde vem esse termo? Qual a origem disso? Vamos Então lá. a gente falou que o fundamentalismo ele é uma radicalização
do evangelicalismo. É um grupo dentro dos protestantes, de modo geral, você tem o grupo dos evangélicos, e que foi o grupo que expandiu, que fez crescer o protestantismo no mundo por conta do seu ativismo, por conta do seu conversionismo. Antes as pessoas acreditavam que não precisava ter uma experiência extraordinária de conversão, mas os evangélicos que começaram com essa ideia de que não, tem que ter uma conversão, um dia, uma data, uma hora, Você um lembra qual foi o evento. seu dia? Você lembra qual foi o seu dia? Então, tem isso. Então, você tem que ter uma conversão extraordinária, crer no evangelho, e o evangelho se resume basicamente à morte de Jesus na cruz no nosso lugar, como uma substituição. Jesus morre para pagar o preço dos nossos pecados e para expiar dos nossos pecados e tal. Então, conversionismo, crucicentrismo, a Bíblia como única regra de fé e prática, nenhuma outra, não o Papa, Nenhuma não a outra. tradição da igreja, não o magistério da igreja como era no catolicismo, não, só a Bíblia, nós temos só a Bíblia e o ativismo não só o ativismo social, mas o ativismo de evangelizar as pessoas. Então, Isso, esse isso. é o que fez esse grupo de evangélicos, é o que fez os protestantes avançarem no mundo. E tem dentro dos Aham, evangélicos teve um grupo que se radicalizou, que é um grupo aham. que está tentando reagir à modernidade. E aí, só para você mencionou, né, lembrar da nossa conversa de semana passada que a gente falou sobre fé e ciência, que no passado a igreja governava as esferas da sociedade, pelo menos do lado Isso. de cada mundo, né? Então, um cientista, ele era um cientista que estava dentro da igreja. Ele não era quando ele fazia uma teoria, ele não era acusado de um cientista ruim, de ter uma teoria errada, ele era acusado de herege porque ele Olha estava aí. fazendo uma ciência dentro da igreja. A modernidade, que a modernidade vem é que você fala, você mencionou a autonomia, né? Olha, a igreja é Isso. legal, Deus é legal, você pode existir, mas isso vamos dizer assim, eu vou andar um pouco mais no que você falou, né? Pode andar, Isso pode é andar. uma esfera particular da sua vida. A religião é uma parte da sua vida individual particular. Aqui na sociedade, tem pessoas que não acreditam em Deus. Nem todo mundo, você não nasce num país e quando você nasce, você é batizado e é automaticamente cristão. Isso não existe mais. Para os evangélicos, isso Isso, não existe mais, isso. porque os evangélicos não querem isso, e para a sociedade também, porque os evangélicos acreditam que tem que ter a conversão, e para a Aham. sociedade, porque acha que, olha, não, você pode acreditar em Deus aí, irmão. Eu não preciso acreditar, eu não sou obrigado a acreditar e eu nem quero acreditar. Então, a religião e tal, isso fica numa esfera privada da sua vida. Aqui Isso. na vida pública, a gente discute sem discutir Deus. Então, é a autonomia do ser humano no centro, da razão humana no centro, e Aham. que então, esse deslocar da religião como centro do cristianismo, particularmente, né? Como centro da sociedade, ele sai um pouco de cena, apesar de ainda ser muito influente, apesar de ainda ser muito importante, apesar de ainda ser muito presente, o cristianismo deixa de comandar a sociedade como um Isso. todo, Isso. e aí você tem essa autonomia da religião. E aí as pessoas começam, aí isso gera o que você falou, né? Autonomia, secularização e o Pluralismo. pluralismo, porque ah, já que a gente não é mais a igreja que diz o que o rei tem que fazer, o que o Estado depois, né, tem que fazer, como deve ser a democracia, no que eu devo acreditar e tudo mais, a gente abre uma porta para que outras leituras, outras possibilidades, outras teorias, outras formas de enxergar o mundo nasçam. É Então, e isso. tem um É espaço. Então, isso. É isso. diante desse desafio que é isso que a gente chama de modernidade, esse novo momento em que todo mundo no passado, olha, a igreja falou, tá falado. Agora a igreja fala e o cara fala, então, mas me prova isso aí que você está dizendo, que a igreja está dizendo. Aí o cara É fala, ué, eu não isso. tenho como provar, é o que eu creio. Fala, então isso aí não faz sentido para mim. Fala, opa, peraí. Não, Então, é e nesse mundo, é quando diante dessa pergunta, desse questionamento, dessa dúvida a respeito da igreja, da religião, de Deus e tudo mais, que nasce os extremistas dos evangélicos, né? Que no fim das contas, todo religioso está tentando responder esse mundo, está tentando tá sobreviver nesse mundo. tentando. Mas o extremista Ou ele evangélico vai. é uma forma de responder essa pergunta aí da Aham, aham. modernidade.
E isso fica muito evidente, Davi, na estrutura do protestantismo nos Estados Unidos, porque, a grosso modo, contando com exceções e tudo mais, o norte dos Estados Unidos, quando viu essas produções científicas, quando viu, eu já vou entrar quais delas especificamente, mas quando viu essas novas formas de pensar que a modernidade foi desencadeando, eles, pô, falaram, cara, isso aqui é bom, viu? Isso aqui é maneiro. Pô, isso aqui dá para ser utilizado, isso aqui agrega, isso aqui contribui. Pô, legal. Enquanto a galera mais do sul, contando com exceções, ela falou: isso é muito perigoso. A gente precisa. O mundo não pode mudar dessa forma. Por isso que, se a gente for fazer, e isso também já está em discussão hoje, mas é como dizer, tipo assim, dentro dos protestantes tem os evangélicos, e dentro dos evangélicos tem os conservadores evangélicos. Eles, por um tempo, se tornaram fundamentalistas. E é aqui onde eu quero falar de alguns eventos, alguns casos chaves que vão mostrar é, é, a relação que fica entre fundamentalista e evangélico nesse pequeno espaço-tempo ali, mais ou menos de 1900 a 1925. Porque um primeiro, eu acho que, ou um evento muito decisivo, foi, dentro dessa construção da modernidade, a teoria evolucionista e a que a gente chama hoje de teologia liberal. Aí você que já é evangélico, está ouvindo a gente aqui, fala assim: opa, eu já ouvi falar desse negócio. E eu já ouvi falar de um jeito negativo, então. Já mostra que você teve uma influência desses evangélicos fundamentalistas, ou do fundamentalismo na sua experiência religiosa. Você assimilar que a teologia liberal é necessariamente ruim, dado pronto, é uma herança dessa ideia, é uma herança desse movimento. E aí a gente tem essas duas construções é, teológicas e científicas em voga. Você tem o evolucionismo dizendo que, pô, acho que o mundo não foi criado por Deus. O mundo, pô, e aí as variedades dessa teoria evolucionista para explicar a origem do mundo. E a segunda, você tem essa teologia liberal. E o que foi a teologia liberal? Foram alguns teólogos lá na Europa que tentaram é, fazer uma teologia em um tempo e em um mundo onde Deus ele já não era uma força tão decisiva assim. Já, melhor isso aí. Fala de um jeito melhor. É tipo assim, bem, a gente sabe pela ciência que Jesus ele não consegue, que um homem natural, não consegue andar sobre as águas. A gente sabe por experiências científicas, isso é uma crença do mundo moderno. Tudo que é verdade é cientificamente, metodologicamente, racionalmente provado. Bem, não tem como, né, amigo? Um cara pisar na piscina e ficar em pé dentro em cima da água. Você não Então, vê isso isso, isso não aí, dá para provar. Isso não dá para provar, então exatamente. isso não existe. Se eu for na piscina agora com o Davi, a gente tentar ficar em pé, a gente não vai conseguir ficar em pé. Então isso aí só pode ter sido uma coisa. Isso só pode ter sido uma construção mitológica. Essa palavra foi até pervertida nesse tempo. Isso só pode ter sido uma fábula. Isso só pode ter sido uma teologia, como se fosse um problema isso, dos escritores do Novo Testamento. Óbvio. Então a gente precisa buscar um Jesus sem esses mitos aí que estão colocados. A gente precisa procurar um Jesus que não seja, o que ficou conhecido na história da teologia como a busca do Jesus histórico. É uma produção da modernidade, da qual, assim, você tem contribuições muito importantes, excessos preocupantes e tudo mais. Mas veja, é uma forma de fazer teologia, a teologia liberal, a alta crítica, foi isso. É uma forma de olhar para a Bíblia. Perguntas sensíveis. Perguntas sensíveis. Tem como um homem sobreviver na barriga de um peixe? Os caras vão dizer, bem, não, não é possível. Racionalmente, metodologicamente, cientificamente, isso não é provável. Então, isso só pode ter sido outra coisa. Tem como Moisés escrever esses 5 livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e ainda assim falar sobre a morte dele? Os caras vão dizer, não, então isso só pode ter sido. A alta crítica, ela começa.
a olhar para as coisas da religião cristã, sobretudo, a Bíblia, a igreja, mas especialmente a Bíblia, a teologia liberal está preocupada com o texto bíblico ali. Ela começa a olhar para isso e dizer, cara, eu acho que tem um monte de coisa aqui que é fantasia, viu? Vamos olhar para ela como se a gente estivesse diante de um livro de ciências ou de um livro de história. Vamos submeter a esse livro os critérios que estão sendo gerados em várias outras ciências aqui paralelas ao nosso tempo e vamos ver o que nasce dessa investigação aqui. Esses evangélicos ali, que se tornaram fundamentalistas entre 1900 e 1925, eles só estão dizendo assim: pô, não, não, não. Se a gente mexer em algumas coisas da nossa religião, em alguns fundamentos, a gente vai acabar ruindo o cristianismo. O cristianismo vai acabar. Se a gente tocar nesses fundamentos aqui, a casa cai, bicho. Então, pô, vamos começar a se organizar contra isso aí. Numa das assembleias, por exemplo, gerais presbiterianas, a gente tem, por exemplo, os 5 pontos que todo livro assim, de fundamentalismo mais ou menos dá um foco naquilo ali. Quais foram esses 5 pontos? Não, Jesus nasceu de uma virgem. Vem a mentalidade científica e diz, pô, não tem como, né, irmão? Para nascer tem que ter o ato de concepção e tudo mais. Então você não vai, pô, de uma certa forma, conseguir nascer de uma virgem. Então, aí vem os evangélicos, que daqui a pouco se tornam fundamentalistas, já vou chegar nessa parte. Vem eles e dizem, não, nasceu de uma virgem. Pô, não, Jesus fez milagre. Não, Jesus ressuscitou. Não, Jesus vai voltar. Não, a Bíblia, ela é inerrante, meu amigo. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, inerrante. Eles estão querendo defender esses fundamentos e a obra que dá o nome para o movimento fundamentalista é a obra chamada The Fundamentals. Uma tradução mais explícita seria Os Fundamentos. The Fundamentals, A Testimony to the Truth. Um testemunho para a verdade ou da verdade. É isso, essa obra. Essa obra foi uma coletânea de artigos lançadas entre 1910 e 1915, que esses evangélicos conservadores preocupados com essa modernidade, com o evolucionismo, com alta crítica, eles produzem essa obra, eles são investidos, então eles dão de graça esses artigos, que depois eles vão agrupando em livros e tudo mais. E um editor, pastor batista, de um jornal batista, Kurt Lee Laws, ele pega esse nome, Fundamentos, e todos os evangélicos que estavam entusiasmados por essa obra, todos os evangélicos que estavam se identificando com o que essa obra dizia, todos os evangélicos que se identificavam com essa tradição, ele dizem, bem, eis os fundamentalistas. Nós estamos diante dos fundamentalistas. Então, vejam, o fundamentalista, ele é uma expressão que foi utilizada para se referir a um momento do movimento evangélico conservador nos Estados Unidos. Eles estavam ali, ó, rodando isso aí. Tem até um artigo recente que diz isso, né? Que o fundamentalista ele estava lutando em 3 frentes. Ele lutava na teologia, nos seminários contra a teologia liberal, nas escolas contra o evolucionismo e nas cidades, na rua, contra o rum e o romanismo. Romanismo, Igreja Católica, influência da Igreja Católica, mas o rum, né? A modernidade ela trouxe novas formas morais, novos modelos familiares, novas formas de pensar o ser o homem, o ser mulher, novas formas de pensar o negro. Então essa primeira transição aqui é importante. No início, os fundamentalistas é, são os evangélicos que se incomodaram com essa modernidade. Não tem diferença imediata entre fundamentalista e evangélico nos primeiros 25 anos do século XX, de 1920 a 1925. Não tem. Você tem simplesmente evangélicos conservadores que, a partir dessa obra, foram nomeados dessa forma, e eles, então, eles estão ali reivindicando o seu lugar no mundo, e isso é todo direito deles. Eles estão ali intencionalmente muito assim, é, é, muito dedicados a proteger a fé cristã e eles têm todo o direito disso. A gente está falando disso. É Pessoas uma que estão olhando, tentativa de cara, se defender, né? é De, isso ó, aí. faz sentido
ser cristão e acreditar, não só ser cristão, mas acreditar nesses pontos particulares, né? Então, É você deu o isso. exemplo do Jonas. Então, o teólogo liberal chega e diz, olha, é, não faz sentido, cientificamente, um homem ficar na barriga de um peixe durante 3 dias. Aí o fundamentalista é aquele que fala assim, dessas origens, né? O fundamentalista é aquele que chegava e falava assim, não, 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 a gente pode provar isso de alguma maneira cientificamente. A gente pode provar. A gente É- pode provar isso cientificamente, a gente vai provar isso cientificamente. Tipo, ah, Exato. não, não necessariamente o mundo foi criado, o mundo pode até ser criado, mas o mundo não tem só 10 mil anos ou 6 mil anos. Aí, não, não, a gente pode provar que o mundo foi criado e que ele tem tantos anos. A gente pode Exatamente. provar que Jesus nasceu de uma virgem. Não é só assim, não, não, eu creio que o mundo nasceu. Eu creio que o mundo foi criado, perdão. Que Aham, Jesus nasceu aham. de uma virgem. Eu posso provar. Eu posso Eu usar os posso seus provar. métodos E e mostrar. provar e mostrar que mesmo usando os seus métodos científicos, a minha fé continua, a minha isso, esses pontos que eu acho que são fundamentais da minha fé continuam fazendo sentido. Exato, exato, mano. É isso. E aí é onde algumas pessoas vão dizer assim, cara, o fundamentalista, ele, na verdade, ele tem uma relação muito ambígua com a modernidade. Por um lado, ele está dizendo, eu não te quero, eu te rejeito, mas por outro lado, ele está dizendo, eu vou mostrar, igual você me falou que tem que mostrar, que as coisas são verdadeiras, que as coisas são como são. Tanto que um investimento muito forte dessa ala evangélica conservadora, que foi nomeada de fundamentalista naquele momento, foram os investimentos em pesquisas arqueológicas. Eles investiram pesado nisso. E aí aparecia lá uma moeda, achavam uma moeda que estava transcrito do rei Josafá. Ah lá, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia tinha razão. E aí você começa a ver literaturas que disputam isso, que discutem isso. Tem um E a livro, né? Bíblia, exatamente, tem o e a Bíblia não tinha razão, e tem o livro e a Bíblia tinha razão. É, eu acho que o mais importante, o mais decisivo, o mais chave de tudo isso é a gente pensar da seguinte forma: no início, sobretudo no primeiro quarto do século XX, não tem diferença entre evangélico e fundamentalista, evangélico conservador e fundamentalista. É um nome dado para esse movimento ali por um jornal batista, por um editor batista, que ganha muito proeminência. Aí você diz, Israel, e quando isso mudou? Isso muda em 1925. Em 1925, a gente tem o que ficou conhecido como o julgamento do macaco. Eu sei que no Brasil essa expressão já leva a gente por um caso de racismo, mas não é. É The Monkey Trial. A gente tinha é, em alguns estados dos Estados Unidos, a proibição do ensino de evolucionismo nas escolas, por conta da pressão da ala evangélica conservadora. Essa pressão proibia esse ensino. E aí uma associação de ciências, ela usa um professor de biologia para dar aula de evolucionismo numa escola, ele é denunciado, e aí ele vai a julgamento. E a parte do ataque, né, é conduzida por um cara chamado William Jennings Bryan, se não me falha a memória. Muita coisa, mano, que eu tô passando para ler. Mas esse pastor, esse evangélico fundamentalista, ele vai lá para defender que aquele professor deveria ser punido por ter dado aula de evolucionismo. E a Associação de Ciências vai com seu corpo de advogados para defender o direito do evolucionismo. E Isso é um acontece, julgamento público, né? Isso é um é um julgamento julgamento público, público que se torna um julgamento embate público, isso aí. público. Mídia em cima, a mídia em cima, avaliando. E aí você tem, então, a ala evangélica conservadora, fundamentalista, e isso não era um problema naquela época, ser chamado de fundamentalista, patrocinando isso, dizendo, cara, vamos lá, esse pleito vai ser importante, a mídia olhar para isso aqui vai ser importante para o nosso movimento. E você tem a ala secular, entre aspas, muitas aspas, é, fazendo esse movimento ali em defesa do direito de ensino do evolucionismo. E, cara, vira um grande fiasco para o movimento evangélico fundamentalista. Vira um grande fiasco. Eles são tidos como retrógrados,
Eles são tidos como caipiras. Eles são tidos. É uma derrocada para esse movimento evangélico fundamentalista, para os fundamentalistas, de modo que, quando acaba esse movimento, a gente tem um período longo de silêncio. De 1925 até mais ou menos 1970, um período longo de silêncio. É nesse arco aí, nesses 40 e poucos anos, 45, 50 anos, que o movimento evangélico vai para um lado e o movimento fundamentalista vai para o outro. Porque começa a ter briga interna. Tem evangélico conservador que diz, pô, eu acho que a gente está exagerando um pouco, não acha não? Pô, acho que a gente está ficando mal na fita. E os caras falando, então vocês não são crentes de verdade, vocês não são evangélicos de verdade. Essas duas tradições, elas começam a andar paralelas, mas de forma separada. É aí que você começa a ver, tipo assim, pô, mano, eu acho que acho que eu não gosto mais de ser chamado de fundamentalista, não é mais um motivo de orgulho, não. Viu? Acho que é um problema. É, e elas começam a crescer paralelamente. E ali, mais ou menos, em 1970, então a gente tem aí uns 45 anos, mais ou menos, de 1925 até ali, de reestruturação do campo evangélico e do campo fundamentalista. A gente começa a ver sinais de um retorno. Porque o que que acontece, cara? Os Estados Unidos voltam, da Segunda Guerra especialmente, os Estados Unidos voltam, cara, gigantesco da Segunda Guerra. Eles voltam, tipo assim, como a grande potência do mundo agora. E começam, aí você tem um tempo de estabilidade muito grande ali, pós 1950. Pós 1960, entre 1960 ali, você tem o estouro das camadas populares dos Estados Unidos, os negros, as mulheres, os LGBTs. Você começa a ver esses povos não conseguindo desfrutar dos benefícios de uma potência do mundo, e isso incomoda. Vale lembrar, 1963, a gente tem a Marcha sobre Washington. A gente está vendo o auge do movimento pelos negros, dos direitos civis. É, e enquanto isso está ali adormecido, a gente está tendo, dentro desse campo evangélico e fundamentalista, criação de seminários, recriação de seminários. A gente está vendo o surgimento de novos representantes. Billy Graham. Se o movimento fundamentalista cinde com o movimento evangélico depois dessa lei de 1925, o movimento evangélico volta com força com o nome do Billy Graham. Você tem ali, 1970 em diante, o surgimento, por exemplo, de Jerry Falwell. E aí, o que que acontece, cara? Um movimento que era antes uma discussão intra-eclesiástica teológica sobre os fundamentos da religião cristã, ela começa a se tornar, depois dessas transformações nos Estados Unidos, lá da metade para frente do século XX, ela começa a se incomodar, a se questionar sobre os rumos políticos do país. De modo que ali, entre 70 e 80, surge o que ficou conhecido como a maioria moral. A maioria moral, ela foi um lobby político, um movimento político de base religiosa fundamentalista que usou a relevância desse pastor fundamentalista chamado Jerry Falwell, que era um pastor midiático. As mídias foram muito importantes para o movimento fundamentalista nos Estados Unidos e no Brasil. Mas era um cara com uma relevância midiática absurda, bizarra, que começou a falar, a tocar, a inflamar, a conquistar, a responder em nome do que ele conhecia, do que ele considerou ali uma minoria silenciosa. E aí essa é a contradição dos termos do minoria e do maioria. Era uma minoria que estava silenciada, mas essa minoria, na verdade, era uma maioria, bicho. Era uma maioria. E aí isso começa a emprestar força para o Partido Republicano dos Estados Unidos. Então, por exemplo, pautas que moviam essa maioria moral, que incomodavam esses pastores. Por exemplo, ali do final da década de 70 para 80, você começa a ver, por exemplo, as discussões sobre aborto. Você começa a ver, por exemplo, as discussões sobre se as escolas confessionais particulares elas pagariam ou não imposto. Você começa a ver pautas que são muito parecidas com o que a gente vê hoje. Desafios. Você começa a ver
ataques, entre aspas, no entendimento deles, à religião evangélica, ao império evangélico, que justificariam, levariam, então, a movimentar essa pauta de uma forma tipo assim, pô, não, a gente não pode deixar. Então é quando começa a surgir a importância de um candidato à presidência dos Estados Unidos manifestar sua fé. É quando eles começam a se perguntar quem são os juízes que estão ali decidindo juridicamente os rumos do país, dos Estados Unidos. E eles, então, eles viram uma grande força do Partido Republicano nos Estados Unidos. Então, deixa eu fazer aqui, então, uma síntese geral. Em até 1925, o movimento evangélico ele foi nomeado como movimento fundamentalista. Quando ocorre aquela cisão ali no julgamento do macaco, é, onde eles são descredibilizados na mídia, eles passam um tempo assim se rearticulando, renovando a sua roupagem para não parecerem mais como caipiras, como retrógrados, fazendo seminários, fazendo escolas, fazendo faculdades. Eles estão ali se recompondo e eles ressurgem ali em 1970, 80 como um movimento, e aí a gente já está falando de evangélicos e fundamentalistas, não mais evangélicos fundamentalistas, evangélicos e fundamentalistas. Eles surgem como uma força para o Partido Republicano. De modo que tem dois pêndulos aí. Teologicamente, a gente tem um movimento fundamentalista preocupado ali com as contribuições teológicas liberais. Eles estão se articulando contra isso. No pêndulo político, eles estão preocupados com as decisões, sobretudo a pauta do aborto, foi uma pauta muito importante nesse momento. Eles estão preocupados ali com a questão da moral da sociedade. Então você tem um jeito de pensar que no início era criticado e aquilo vai pendulando para pensar agora a moral de uma sociedade. Não à toa que saiu um dossiê recentemente, cara, sobre fundamentalismo na América Latina. E os caras estão falando assim, cara, os evangélicos fundamentalistas na Colômbia, Argentina, Peru, Brasil, esses caras aqui, eles se preocupam com a mesma coisa, bicho. Os movimentos, eles são preocupados com a mesma coisa. Pauta do aborto, pauta de gênero, eles estão profundamente afetados por isso, assim. De modo que se teologicamente o fundamentalista ele está vinculado aos evangélicos conservadores, politicamente os fundamentalistas eles estão vinculados aos partidos conservadores. E é aí que entra a bomba onde nós estamos hoje. Eles estão olhando e dizendo, tem uma religião que está se coligando com os movimentos políticos conservadores de extrema direita. Será que nós estamos olhando para o mesmo caso? Sim, nós estamos olhando para um caso muito parecido, para uma história muito parecida. E é curioso, doloroso, inquieto pensar que essa teologia ela pendula para essa postura política aqui. Porque você vê, cara, se os evangélicos eles seguem Jesus de Nazaré e a grande norma de Jesus de Nazaré é o amor, se a lei é obedecida no entendimento de Jesus pelo amor, e em nome do amor, se Deus é amor, e isso foi a grande drive do Novo Testamento ali e tal, como é que esses caras conseguiram se unir com partidos violentos? Como é que esses caras conseguiram se partir com discursos tão odiosos assim? O que justifica essa união aqui, cara? A galera vai pensando isso, né? Cada um na sua área. E a gente entra num grande fator, cara. A teologia que a gente tem, isto é, as nossas ideias sobre Deus, elas geram posturas públicas e políticas. Você já deve estar pregando sobre isso há um tempo já, porque a gente conversa sobre isso. Isso é um grande mote seu, irmão. É, você olha e diz, mano, dependendo do que você acredita sobre Deus, você tem uma ideia sobre o outro, uma postura diante do outro. E aí eu acho que depois dos seus comentários, das suas análises, das suas construções sobre
esse arco que eu fiz histórico aqui, eu acho que a gente pode entrar sobre isso. Cara, o que torna um evangélico e um fundamentalista tão assim íntimo ou tão próximo de uma expressão violenta, assim, de uma postura violenta? Mas é isso. Você quer fazer algum comentário sobre esse histórico, mano, que eu levantei? Então, vamos lá. Você mencionou sobre a importância que teve e a mudança que isso gerou no movimento fundamentalista evangélico sobre o caso do julgamento do macaco, né? Que foi um julgamento Boa. público. Todo mundo falou sobre isso. Eu acho que tem filme, tem série sobre isso, enfim, documentário. Tem, Tá, tem. tá disponível, você consegue informação sobre isso. E que basicamente foi um caso que o pessoal usou para ver, ó, vamos ver como é que os fundamentalistas se saem num debate público. Boa. E, se eu não me engano, eles ganharam Ganharam e perderam. juridicamente, eles Ganharam ganharam perdendo. juridicamente, só que publicamente eles ficaram envergonhados. É isso Porque aí. quando os caras chegavam lá com embasamento jurídico, com embasamento científico, com metodologia científica, com isso e com Isso. aquilo outro, ele chegava, o pastor que escolheram para representar os fundamentalistas no tribunal, eles falava: Olha, eu não sei nada disso que você está trazendo. Eu só leio a Bíblia. Ele falou: Ué, como é que você chega para discutir num debate público? Voltamos naquela questão da modernidade, né? Como é que você chega para discutir num debate público só com a Bíblia? E se eu não Exato. acreditar na Bíblia, como é que a gente conversa? Então, Exato. o cientista, ele trazia um monte de dados, de informações, de pesquisas, de teorias científicas, de questões jurídicas e tudo mais, e é, os Só a escritura, irmão. fundamentalistas chegavam e falavam: Olha, a Bíblia diz isso. E é só isso que eu sei falar. E aí, eles acabaram que ganharam o caso específico do professor Aham. na época, a partir da legislação da época, que não é mais a mesma dos Estados Não é Unidos mais a e não mesma. é a mesma da nossa. Mas na época, eles ganharam juridicamente. Só que a imagem deles ficou muito ruim Muito, publicamente. Então o pessoal muito, falou: Pô, gente, muito. não é possível. E aí eles começaram, aí que vem o que eu mencionei antes, né? Antecipando um pouco que, beleza, a gente precisa encontrar formas de usar a ciência para provar aquilo que a gente acredita. Então, você vem os seminários, as universidades, e que muitas delas são muito grandes, são muito influentes e tudo mais. E eu acho Sim. que um dado importante que você mencionou de passagem é que os Estados Unidos, é nesse contexto em que o fundamentalismo está crescendo, está se desenvolvendo, e veja, eles começam a desenvolver a sua fé, a sua crença, a produzir livros, textos, universidades, eles começam a discipular as pessoas, a formar pessoas para Formar, exato. acreditar como eles, para saber defender como eles. É, os Estados Unidos, ele também está no momento de expansão da sua influência no mundo. Então, os Muito. Estados Unidos se torna aí uma grande potência. É Então, uma potência. isso é uma discussão. Esse debate todo que a gente está falando é uma discussão que acontece nos Estados Unidos, particularmente no sul dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, isso se espalha para outros lugares do mundo, especialmente para o lado de cá da América, Do para a lado de América cá. Latina. Então, Boa. por exemplo, aqui no nosso país, quem eram os líderes das editoras, que fundaram as editoras e que eram diretores das editoras? Quem fundaram os institutos bíblicos e os seminários? Quem eram Aham. os evangélicos e os fundamentalistas norte-americanos. Então, se você chega. É porque eu não sei qual é a experiência de quem está nos ouvindo, né? Mas se você conversa com pastores de uma ou duas gerações acima, mais velhos que eu, todos eles tiveram aulas com professores é, a- americanos, com diretores americanos. Você pergunta sobre a origem das editoras, as grandes editoras no país são editoras que são financiadas com dinheiro americano. A nossa própria. Nós temos uma instituição na nossa denominação que é a família Donai, né? Que é um abrigo para crianças órfãs. E ele é financiado pelos nazarenos dos Estados Unidos. Então, por que eu estou citando isso? Para mostrar como que os Estados Unidos começa a enviar missionários, os próprios nazarenos do norte do país, que são os nazarenos que se tornaram a Missão Paz, depois virou Paz Church.
depois Igreja da Paz e agora Paz Church, eles vêm com os missionários americanos. Então, não só por isso que aqui no Brasil virou evangélico, virou sinônimo de cristão não católico, Não né? Os católico. protestantes de modo geral, porque em boa parte, a maioria dos evangélicos do país, das igrejas evangélicas, denominações evangélicas, ou foi fundada por americanos, ou teve muita influência da teologia, da forma de pensar dos fundamentalistas e dos evangélicos americanos. Muito, Então, isso muito. formou a gente. Então, isso é importante também. Isso a gente volta a responder a pergunta: por que que entender o fundamentalismo é importante? Porque quando a gente ouve, e aí é o ponto que eu queria chegar, o que você está falando, a gente fala, ué, mas é isso que eu sempre aprendi. Exatamente. Porque nós fomos É isso. formados por esse tipo de cristianismo. Nós fomos formados por essa fé. A gente aprendeu a ler a Bíblia, a se relacionar, por exemplo, com a ciência, que a gente conversou semana passada, a partir dessa forma de se relacionar com a ciência. Então, o pessoal falou: olha, a Bíblia não é possível que a Bíblia, isso aqui seja verdade na Bíblia. A gente não está mais no período do liberalismo teológico, a gente não tem mais essas discussões. A gente já passou por elas. Mas mesmo assim, Aham. ainda tem algumas discussões sobre textos bíblicos, sobre coisas que aconteceram, não aconteceram, e tudo mais. E aí a gente assume aquela postura de a gente precisa defender a fé, a gente precisa defender a Bíblia com Isso. os métodos científicos. Então a gente tem que Aham. provar que o design inteligente, por exemplo, cristão tem que acreditar no design inteligente, que é uma teoria científica que defende que o mundo é criado por Deus, e cientificamente você pode provar que o mundo é criado por Deus e que o mundo é recente. Ele não tem Aham. bilhões de anos. Aham. Então você Aham. tem que. Então, você percebe como da onde que vem a teoria? Também vem dos mesmos lugares, dos mesmos E redutos. isso, ô Davi, isso é muito importante para a gente entender, tipo assim, cara, embora tenhamos dito que essa é a única forma de pensar sobre esses assuntos, é a única forma autorizada, a única forma bíblica, e a gente já chega nesse ponto, né? A gente vê que as nossas ideias não caíram do céu. E quando nós estamos falando sobre ideias, teologia, a gente quase não tem diferenças explícitas entre fundamentalistas e evangélicos. Essa diferença, sociologicamente falando, existe. Nos Estados Unidos, você começa a ver o surgimento nessa pós-1925, pós-julgamento do macaco, você começa a ver o surgimento de igrejas nomeadamente fundamentalistas. Você começa a ver movimentos nomeadamente fundamentalistas e que cismaram com o movimento evangélico conservador de onde nasceram. Mas teologicamente falando, se você for pegar, tipo assim, cara, joga aí os fundamentos que você tem. Essa palavra é importante. Me fala seus fundamentos. Porque todos nós temos fundamentos. A gente tem fundamento na nossa fé. Mesmo que não seja o mesmo de um evangélico conservador. Veja, o Luther King tinha fundamentos na sua fé e eram fundamentos diferentes dos fundamentos do Billy Graham. Tem foto dos dois em eventos, mano. Eles foram contemporâneos. O Luther King tinha os fundamentos da fé dele, o Billy Graham tinha os fundamentos da fé dele. Agora, se a gente for pegar esse histórico, a gente vê, cara, os fundamentos de um evangélico conservador e os fundamentos de um fundamentalista são fundamentos muito parecidos. A mudança vai ser na roupa, a mudança vai ser na postura, Postura. Uhum. mas se for pegar o fundamentalismo a nível dos fundamentos que estão organizando a crença ali, a religião, a espiritualidade, a gente está falando da mesma coisa, porque surgiram dessa forma. Não foi que o fundamentalista surge do nada, igual o protestantismo surge num cisma com o catolicismo. Não. Só foi um nome dado aos evangélicos conservadores no primeiro momento. De modo que a gente pode pensar da seguinte forma: para nós que somos evangélicos e que fomos formados, sobretudo, pelos evangélicos conservadores do sul dos Estados Unidos, então no Rio tem o Seminário Batista do Sul, como uma referência à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. É, Eu já que acho que é o ali tinham as maior forças seminário batista conservadoras, do Brasil, né? exato, o maior seminário batista do Brasil. Você tem ali, no sul dos Estados Unidos, as forças conservadoras, você tem no sul, sudeste do Brasil, um seminário inspirado naquilo que forma os pastores batistas, basicamente do Brasil. Vai muita gente de lá
vem muita gente de outros estados do Brasil para o Rio de Janeiro para estudar no Seminário Batista do Sul. Né? Então, você vê que a níveis de fundamentos, a gente não tem muitas diferenças, porque assim foi o surgimento histórico entre um evangélico e um fundamentalista. Você vai ter algumas gradações diferentes, mas fundamentalmente não. Agora, na postura você pode ter a diferença entre um evangélico conservador e um evangélico fundamentalista. E isso me diz o seguinte, bem, para nós que fomos formados por isso, que fomos formados por essa imaginação, para nós aqui, é como se o fundamentalismo fosse um vírus instalado no nosso sistema imunológico. Dependendo das condições climáticas, ele se manifesta. É um vírus, está aqui, está com a gente, está incubado na gente. E a gente precisa estar atento a esse vírus, porque dependendo das circunstâncias, a gente manifesta esse vírus que está aqui instalado na nossa história. E aí a gente pode fazer uma seguinte transição. Eu acho que a gente pode ser o último arco da nossa conversa. O fundamentalista, ou o evangélico hífen fundamentalista, como ele é marcado por um biblicismo, e no século XX a Bíblia esteve sob análise dos cientistas, análise dos teólogos liberais, como a Bíblia foi o grande símbolo, o grande tema dos debates do século XIX para o XX e no século XX como um todo, é, o fundamentalista, ele então reivindica defender e estar em nome da Bíblia. Ele se move a partir da Bíblia, ele sustenta seus posicionamentos a partir da Bíblia, ele, ele age em nome da Bíblia. Tem um jornal presbiteriano que ali nesses primeiro quarto do século XX, ele diz uma frase que é assim é, é, muito muito simbólica nesse sentido, né? É uma chamada nesse jornal presbiteriano, onde eles estão dizendo isso: o futuro da América está em perigo, porque o resumo, né, a síntese da fala é essa. Porque estão desrespeitando a Bíblia. Nós devemos amar, nós devemos crer, nós devemos defender o livro. Nós precisamos disso aí. Nós precisamos dessa parada, desse fundamento para que o nosso país não rua. Então, veja, a Bíblia foi o grande ponto teológico, o grande símbolo, o grande recurso, onde o fundamentalismo ficou orbitando, onde o evangélico fundamentalista ficou orbitando. E aí você vê que esse símbolo é facilmente é, é, visualizado. Você já deve ter andado pela cidade de São Paulo, pelo Rio. Em alguns lugares tem um, inclusive, que se eu não me engano, está perto lá da igreja, que é uma pintura assim que eles colam na parede. Eu esqueci o nome dessa pintura, que você só passa o spray assim. Enfim, diz o seguinte: Bíblia Grafite? sim, Constituição não. Você já deve ter visto isso. Bíblia sim, Constituição não. Os representantes políticos do Partido Republicano nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo da cena, tem uma foto do presidente Trump, por exemplo, onde depois de um escândalo do movimento em luta dos direitos civis, e tudo mais, ele aparece em público com uma Bíblia, Holy Bible, segurando a Bíblia assim. Esse símbolo da Bíblia é muito importante e a teologia construída sobre a Bíblia foi muito importante para o movimento fundamentalista emprestar sua força. E qual é a grande virada de chave do movimento fundamentalista, assim, que torna a postura desse movimento necessariamente violenta? É o seguinte: todos nós, todos nós somos intérpretes, né, no mundo. Todo mundo está vendo o mundo de um lugar só. A gente não consegue ver o mundo de mais de outros lugares do que não seja o nosso ao mesmo tempo. Então, todos nós estamos limitados ao nosso tempo, todos nós estamos limitados ao nosso corpo, todos nós estamos limitados à nossa tradição, aos nossos pais, avós, mestres. A nossa visão do mundo, ela é parcial. A modernidade trouxe esse entendimento. Veja, cara,
A forma como a gente vê o mundo é uma forma parcial, particular. E qual é a, a estratégia ou a forma como o fundamentalista lê o mundo? E aí eu trago um conceito de um cara chamado Juan José Tamayo. Ele diz assim: o fundamentalista, ele nega os elementos da pré-compreensão. Israel, pô, difícil isso. Veja, eu e o Davi somos cariocas e a maioria dos que estão nos ouvindo aqui agora são paulistas e não são paulistas da cidade de São Paulo, são paulistas de São José dos Campos, correto? Isso muda a nossa forma de se mover no mundo. O território onde a gente nasceu, onde nós fomos ensinados, onde nós estamos, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de falar. Ora, o nosso corpo. Eu sou um jovem negro no Brasil. Isso muda o meu jeito de ver, de pensar e tudo mais. A modernidade, ela trouxe, do ponto de vista filosófico, da nossa forma de compreender as coisas do mundo, essa fala. Cara, na verdade, acho que todo mundo está compreendendo o mundo de um lugar. E o fundamentalista, o evangélico fundamentalista, ele não aceita isso. Ele não aceita. E isso é o que torna a postura dele necessariamente violenta. Só que como é que ele, então, ele nega esses elementos da pré-compreensão? Ele nega isso em nome da Bíblia. Então, frases que são facilmente identificáveis como frases e posturas fundamentalistas. Mas não sou eu que acho, é a Bíblia que diz, irmão. Essa opinião não é minha, irmão. Essa opinião é da Bíblia. Esse tipo de entendimento, de lógica, é tipo assim: não sou eu que estou falando, é o próprio Deus porque está no livro. Então, é, é óbvio que você tem que obedecer. É óbvio que eu estou certo e você está errado. Porque eu só estou lendo a Bíblia, irmão. Hoje mesmo, acho que hoje ou ontem, vi um comentário no, no Instagram. Ah, essa foi uma pauta. Você vai trazer a Cintia aqui em algum momento? Ou ela já veio? Sim, sim. Ela já pregou na nossa igreja, virtualmente e presencialmente. Já deu aula, tem aula dela aqui sobre culto e liturgia, no YouTube, Olha tem um aí. monte de coisa, mas A ela vai Cíntia, voltar. absurda. Mulher absurda. E aí, ela é uma das mulheres que, assim, teologicamente, debate esse entendimento de que, pô, mulheres não podem ser pastoras, de que mulheres não podem exercer cargos de liderança, de que homens estão acima de mulher, discussões que, tecnicamente falando, complementaristas, igualitaristas. Ela tá no meio dessa discussão. E aí ela fez um post, a gente viu lá, né? A gente viu, a gente está no mesmo grupo. Ela fez um post onde disse, tipo, eu encorajo as igrejas, olha, essa discussão é uma discussão complexa, o texto bíblico ele dá essas possibilidades, não vamos nos fechar para essa discussão, a saúde das mulheres depende disso, tudo. E aí teve um cara que comentou lá e disse o seguinte, é uma baboseira querer discutir isso aí, não precisamos discutir tudo isso aí, porque a Bíblia ela não está aí para a gente dialogar, ela está aí para ser obedecida. Então, o cara ele não entende que por trás de como ele vê o mundo tem uma camada historicamente identificável, que não é pura, que não caiu do céu, e que ele não poderia impor o que ele acredita sobre ela, falando que o que ele acredita é o que a Bíblia diz. Porque todo mundo aqui olha para a Bíblia de um determinado lugar e tudo mais. E isso é um exemplo para mostrar que o fundamentalista ele vai ter uma postura quase que inevitavelmente violenta, justamente porque ele não acredita que é um intérprete como qualquer outro. Ele acha que o que ele vê é o que Deus está vendo. E como é que ele tem certeza que o que ele vê é o que Deus está vendo? A Bíblia diz. É a Bíblia que está dizendo. É por isso que leituras literais, embora elas não sejam exclusividade do movimento fundamentalista, e eu não considero nem a marca principal do movimento fundamentalista no que diz respeito ao trato da Bíblia, mas as leituras literais elas são quase que espontâneas, porque ele confunde o seu olhar para o mundo com o olhar de Deus sobre o mundo. E aí você fala, mas Israel, isso é muita arrogância. Pois é. E quem faz quem camufla essa arrogância? A Bíblia. Então, o fundamentalista ele age como
se ele soubesse o que o próprio Deus sabe. Então ele não tem problema em defender a Deus. Ele não tem problema em agir como a força policial de Deus. Ele não tem problema, inclusive, em impor sobre o outro, impor sobre o diferente o que ele acredita, porque ele não coloca o eu na equação, ele coloca a Bíblia. Então a Bíblia é muito importante para a movimentação política do movimento fundamentalista, porque ela absolve o fundamentalista da sua própria maldade. Dentro dessa obra The Fundamentals tem um artigo, mano, que um dos autores escreveu falando sobre o catolicismo. E aí, ele diz assim: eu sei que muitos vão me chamar de intolerante. Muitos vão me chamar de intolerante. Quando o cara começa assim, tu já vê, né, velho? Ó, Vai, vamos fala, chamar de intolerante. preconceituoso, viu? Ah, então Vai, vai, vamos fala chamar seu de. preconceito. Exatamente, vamos chamar de preconceituoso aqui. O mundo tá chato, irmão. O mundo tá chato. Eu não posso nem mais ser intolerante. Mas ele falou: eu sei que muitos vão me chamar de intolerante, mas da minha fala depende a salvação de milhões. Aí tu fala: caramba, mano. Que prepotência é essa? E o que que ele faz no decorrer do capítulo? Cita versículos bíblicos para sustentar o seu posicionamento. Ele usa da Bíblia para empoderar a própria visão de mundo, para absolver o seu próprio posicionamento, para justificar a sua própria interpretação das coisas, dos eventos. E em nome da Bíblia, ele fala em nome de Deus. A Bíblia faz essa mediação entre o Deus que está no céu e nós que estamos na terra, e a partir do que a gente lê da Bíblia, ele não se coloca como intérprete, ele já fala em nome do próprio Deus. Não à toa que o nome do livro muito famoso sobre fundamentalismo é isso, Em Nome de Deus, da Karen Armstrong. O fundamentalista age em nome de Deus, e a Bíblia é o meio pelo meio do qual ele faz esse movimento. E com isso você está dizendo, Zé, que a Bíblia não é importante? De jeito algum. De que a Bíblia é um problema? De jeito algum. O que eu estou mostrando é que o fundamentalista é, acima de tudo, aquele que não se entende como um intérprete, como qualquer outro ser humano nesse mundo. Todos nós interpretamos a vida de um lugar. Há aqueles que aceitam isso e reconhecem o limite do seu entendimento, o limite das suas conclusões, os limites da sua sabedoria. E há aqueles que fingem que isso não existe. E como é que eles fingem? É a Bíblia, irmão. É a Bíblia. Então, É basicamente, você está definindo o fundamentalista aí, contemporâneo, como aquele que confunde a sua perspectiva com a perspectiva de Deus. isso Minha aí. opinião, minha percepção, minha visão é a de Deus. É E isso. isso, e eu acho que não tinha ficado claro ainda, porque você falou um pouco, sem fazer muito juízo de valor, sem emitir muito sua Aham. opinião, mas você fez um panorama histórico do Um surgimento e panorama. desenvolvimento do fundamentalismo. Mas, ué, qual o problema no fundamentalismo? O que que ele produz de ruim? O que que ele produz de negativo? Isso não estava tão explícito. Agora a gente chegou num ponto. Chegamos no ponto. Como que ele influencia a gente? Como ele está presente na nossa experiência religiosa hoje, de ser cristão hoje, e quais os problemas disso? Então, por quê? A partir do momento que você acredita que a sua opinião, que a sua percepção é a opinião de Deus, sem risco de estar errado, essa Aham. segurança e outra marca do fundamentalista é que ele vive num momento de urgência. Sempre. Ele tá sempre, o É mundo vai guarda alto o tempo acabar. inteiro. Ele é alguém que lembra que a gente falou que o fundamentalista está se defendendo, ele está defendendo a fé, está defendendo a Bíblia, está defendendo Deus, ele está se Aham. protegendo, ele está tentando sobreviver, então ele está meio nesse modo de sobrevivência aí. Falou, ó, a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, então tem sempre um inimigo invisível que é uma eterna luta do bem contra o mal, e quando isso chega num contexto mais pentecostal, é sempre uma luta de Deus contra o diabo, Isso. do Isso. espírito contra os demônios,
Então, a gente está sempre E nesse momento de emergência. curiosamente, a gente está sempre do lado do Espírito e de Deus. A gente está sempre do lado certo, do lado do bem, a gente está sempre do lado da coisa boa, da virtude, enquanto aqueles inimigos, os inimigos políticos, os inimigos religiosos, os inimigos teológicos, os inimigos são o mal. E a gente está sempre aqui preparado para a guerra e que a gente está com a percepção de Deus, a gente está vendo o que ninguém está vendo, a gente está nesse modo de alerta e a gente precisa defender as coisas. Então, isso aparece muito na política contemporânea, não só no Brasil, mas em outros lugares. Mas o ponto fundamental é essa confusão entre a minha Isso. percepção e a percepção de Deus. Eu vou dar um exemplo para ficar isso mais claro, então. Quando a gente chega aqui em São José, eu e Débora somos do Rio. Então nós temos uma certa noção do que é a convivência dos amigos. Então, o amigo tá junto muitas vezes, sai. Fim de semana, mano. Fim de semana é o dia de você encontrar com os amigos, de você sair, viajar, de ir pra praia, que era o caso, né? Ou ir para alguma casa, alugar. Quando a gente chegou Rodíziozinho aqui, no Graça da Vila à noite. exatamente. Então a gente vai estar junto, vai lá para, vamos lá para casa, vamos estender, vamos lá para casa, a gente come alguma coisa, joga e tal. Quando a gente chegou aqui, o que a gente percebeu? Que o pessoal, as amizades eram um pouco mais distantes. Elas não estavam juntas o tempo todo. No fim de semana, as pessoas estavam mais com, pelo menos na a experiência, não sei se é em São José do modo geral, mas na nossa igreja particularmente era assim. As maiores amizades das pessoas estavam dentro da sua família. Então as pessoas não saíam tanto no fim de semana para encontrar com os amigos, pelo menos não os amigos da igreja e tal. Eles se encontravam com a família, eles saíam em família, eles estavam muito juntos com as famílias. E a gente, que não estava com a nossa família aqui, percebia isso. Só que o pessoal não percebia. Por quê? E aí, a gente, tipo, todo mundo tratava, considerava a gente amigos próximos, mas a gente falava, poxa, eu gosto dessa pessoa, eu me importo com essa pessoa, eu posso contar com essa pessoa, eu sei disso, e ela também comigo, vice-versa. A gente não é amigo, amigo. Só que as pessoas consideravam a gente, tipo, muito amigos. E a gente Aham, ficava meio aham, tipo, mano, isso é estranho. Porque na nossa experiência, amigo é um certo tipo de gente que entra na sua casa e abre a sua geladeira, que toca na sua campanha e fala, eu estou aqui. Ele não avisa que vai. Isso não acontece aqui de jeito nenhum. Aí, conversando aham. com um amigo que é paulistano, que é da cidade de São Paulo, ele falou, não, isso é um pouco de uma característica de São José. Em São Paulo é um pouco diferente. No Rio, você tem geralmente mais amigos, você tem mais gente, você tá mais rodeado de pessoas, você fala mais alto, você brinca mais. Você fala em São Paulo, geralmente, ele era paulistano, você encontra amigos diferentes de São José. São José é uma questão mais familiar mesmo. Em São Paulo, você encontra pessoas de fora da sua família e tal, os amigos, mas geralmente é um grupo menor. Para você ser convidado para ir para casa de uma pessoa demora muito. Você geralmente come na rua, encontra na rua, vai no restaurante. É uma outra lógica, é um outro. Só que se você só que para pessoa paulistana, isso é o normal. Ser amigo é ser assim. Para pessoa de São José, ser amigo é ser dessa forma de São José. Para pessoa do Rio, ser amigo é só. E aí, não é ser amigo do jeito do Rio, é só ser amigo. Então, é essa percepção que a gente, quando a gente encontra com outras pessoas, a gente fala. Diferente. Quando a gente encontra com pessoas diferentes, a gente fala: caramba, eu não sabia que tinha essa Aham. diferença de um lugar para o outro. Então, é esse o ponto que, voltando, você mencionou da pluralidade que a modernidade traz. É E isso que a aí. Eu ia botar disso. globalização aumentou. Porque a gente viu, caramba, não é todo mundo que come arroz e feijão. A gente viu que no Rio come feijão preto. Aqui em São Paulo come feijão marrom. E em nenhum lugar come o feijão carioquinha, porque eu não sei porque tem esse Aham. nome. Que ninguém Ninguém come feijão caiu. carioquinha. É, É, mas tipo, em São Paulo come o cuscuz. Se você falar no Rio de Janeiro, amigo, tem cuscuz, o que que a pessoa vai pensar? No doce branco, doce de cuscuz leite, branco, exatamente, com cuscuz leite, branco. leite Não condensado. é, não é tipo assim, me vê um cuscuz branco com leite condensado. É me vê um cuscuz. Uhum. Agora, aqui em São Paulo, se você falar cuscuz, pode vir aquele prato, aquela iguaria diferente. Desculpa, gente, eu não consigo gostar disso. Não tem. Pode Aquele ser. aí A vem um ovo Bíblia diz cortado, e tem que um é pedaço aquilo, de peixe, cabeça de peixe no meio do uma negócio. sardinha, um tomate, milho e ervilha. Não, eu não Não, vou dizer que não seja gostoso. Eu nunca experimentei nenhum que eu me lembre, é porque eu não experimento muito, né? Porque eu sei que eu não. Às vezes que eu comi, as raras vezes que eu comi, eu detestei. é, a Mas é cara, o a cuscuz cara já me paulista. pede.
A cara já me pede. E se você estiver em Pernambuco, na casa de Sol e Givago, tem cuscuz? É o amarelo, irmão. E É cuscuz não é só lanche. Cuscuz é café da manhã, é café da almoço, é manhã. lanche, é janta. Exato, exato. Então, veja, são várias tradições, e aí tem um outro historiador do fundamentalismo que diz que é isso, o fundamentalista, ele aplica a sua tradição de forma violenta. Ele não consegue conceber que a sua tradição é uma tradição. O choque foi esse. Foi o fundamentalista, o evangélico fundamentalista, olhar para o mundo e ver, caramba, cara, então tem outro jeito de falar que a criação do mundo tá. Não, não, não. Tem outro jeito de falar sobre a origem do mundo? Não, tá errado isso. Como não é o que eu acredito, está errado. E qual o critério para eu dizer o que eu acredito? A Bíblia. E o cara esquece que a própria Bíblia, ela também está aí para ser interpretada. É que não é a opinião dele ou a Bíblia, é a verdade. Esse é um É a ponto muito. verdade. É a Porque verdade. é a opinião de Deus. Ela tá É a na Bíblia, opinião mas de não Deus. é a opinião da Bíblia, uma forma de ler. Não, não. É a verdade É a de verdade. Deus. No, no fim das contas, o fundamentalista, ele é aquele, é aquela que não consegue assumir esta inescapável condição de intérprete. Em tudo que nós estamos fazendo, nós estamos interpretando a partir daqui. Então, quando nós estamos dialogando com alguém, o que a pessoa nos diz, quando nós ouvimos o que a pessoa nos diz, a gente vai recorrer ao nosso armário da nossa vida e vai pegar coisas que estão somente no nosso armário e às vezes não está no armário da outra pessoa, de modo que a gente precisa ter elaborar quase como se fosse um vocabulário comum para conversar com alguém. Quando a pessoa casa, você casou aí, você e Débora, vocês se juntam. Você vai com os seus costumes que aparentemente são naturais e não são naturais porque o ser humano é assim. Não, por conta da sua formação, da sua criação. E o que torna muito difícil conversar com um fundamentalista é isso. De modo que uma diferença que eu vejo, por exemplo, entre um evangélico conservador e um evangélico fundamentalista é que o evangélico conservador ele ainda consegue virar e dizer: amigo, eu creio nisso e leio dessa forma por motivos A, B e C. Eu acho isso aqui mais plausível por conta disso, daquilo e tal coisa. O evangélico fundamentalista vai dizer: eu acredito nisso porque Deus disse que é assim na Bíblia. E você fala, mas amigo, tem um outro jeito de olhar aqui, de interpretar esse mesmo texto aí. Não, Bíblia não está aí para ser interpretada, irmão. Deus disse, está escrito, e é somente o que está escrito aqui. Olha aí. Com o conservador, eu consigo dialogar, eu consigo falar. Pô, mas você chegou a ver esse artigo aqui? Olha que interessante esse negócio aqui que trouxe aqui. Olha que maneiro isso aqui. E tem um teólogo, cara, que eu gosto muito, é, que é o. Ele escreveu um livro sobre hermenêutica. É, Pô, eu gosto muito, esqueci o nome dele. Olha a James parada. Smith? Não, não, não. Juan é um teólogo, cara, até da missão integral. Stan? Juan Stan. Juan Stan. E ele diz assim: o sola escritura, ele não é algo que tu tem que usar para defender o seu posicionamento. Ele é algo que, na verdade, critica a sua pretensão. É tipo assim, irmão, é só a escritura, não a minha interpretação. Isso obriga todos aqueles que creem no solo escritura, na construção que ele está fazendo, a dialogarem. Porque a gente não consegue dizer o que a Bíblia diz, pô, na sua intenção pureza, tudo aquilo ali. A gente está interpretando, tá todo mundo aqui, ó, interpretando e tudo mais. Só a escritura, irmão, tem essa possibilidade disso aí. A gente não tem, a gente não poderia usar a mesma pretensão que a gente crê sobre a Bíblia para os nossos posicionamentos, e muito menos usar a Bíblia para defender que o nosso pensamento é absoluto. Então, o que torna difícil a convivência com o fundamentalista é esse. O cara não aceita que no jogo da vida é um intérprete igual qualquer outro que está aqui, tá ligado? Ele não admite isso. Ele não admite. A opinião dele não é uma opinião dele. É a opinião do próprio Deus. É essa confusão sutil que é feita em nome da Bíblia, a partir da Bíblia. É uma confusão sutil que está no nosso entendimento, está no nosso imaginário que serve necessariamente
para ele excluir tudo que é diferente. Ele exclui tudo que é diferente. Ele demoniza tudo que é diferente. Ele coloniza o que é diferente. Ele precisa rejeitar necessariamente, negar o outro. A definição que eu construí no mestrado foi essa. O fundamentalismo é uma forma religiosa de interpretar o mundo que é justificada e absolvida pela Bíblia e que gera uma política de negação e colonização do outro. Essas três palavras foram importantes para mim: Bíblia, política e hermenêutica na interpretação, assim. Então, assim, mano, vou encerrar a minha contribuição dessa maneira. O corte histórico é importante para mostrar algumas coisas. A primeira é que o fundamentalismo é algo que nasce dentro do evangelicalismo religioso, né? Dentro do protestantismo evangélico. Norte-americano. Nós evangélicos precisamos estar atentos para isso. O fundamentalismo nasceu no nosso meio. Ele está ali, misturado no nosso sangue, no nosso DNA. A gente precisa estar atento a isso, porque de forma espontânea a gente pode virar um fundamentalista de uma hora para outra, se a gente não mudar algumas coisas e rever algumas coisas especificamente sobre a Bíblia e com relação ao que é a Bíblia. Mas o histórico é importante para isso. O histórico é importante para mostrar também que o movimento fundamentalista não se mantém como uma discussão apenas teológica, porque a teologia ela é uma ideia que gera fruto público, comunitário, político, prático. A teologia pretende estar nesse lugar. Por isso que no histórico você vê que eles saem de uma discussão teológica sobre os fundamentos do cristianismo para uma força política do Partido Republicano, para uma influência no Partido Republicano. As pessoas que estão conceituando o fundamentalismo hoje, elas estão dizendo isso. Você não pode tirar nem religião nem política de cena para avaliar o que é fundamentalismo. Porque é isso, tem uma socióloga que ela define dessa forma, a Alexandra Ains. O fundamentalismo é uma forma de interpretar o mundo e de agir de acordo com esta interpretação. A forma de interpretar está baseada na dimensão religiosa. E a ação que decorre dessa interpretação ela tem a ver com o ocupamento do espaço da máquina pública. Então você começa a ver assim pessoas que estão no bojo da sua candidatura usam a Bíblia, falam da Bíblia, especialmente esse símbolo é importante. Então esse histórico é importante para mostrar isso. Foi natural, foi espontâneo. A gente não está se defendendo apenas contra ideias, contra conceitos, a gente está se defendendo contra modos de ser no mundo e tal. Então, esse histórico é importante. E o que empodera essa postura violenta do fundamentalista, a última contribuição, é esse jeito de olhar para o mundo. Eles não acham que são intérpretes, eles não aceitam serem intérpretes. Eles confundem a própria visão parcial, tradicional, limitada do humano com a visão universal do Deus, de Deus. E o que faz esse encontro acontecer, a forma como eles fazem esse salto daqui da história para o eterno, é a partir de um uso da Bíblia. O uso da Bíblia é importante para eles fazerem isso aqui, ó. De pararem de falar como se fossem humanos e passar a falar como se fossem deuses que merecem toda a atenção e obediência. Eles fazem isso. É, E isso está aqui nos espreitando. Isso espreita nossas relações, isso espreita nossas igrejas. Eu não tenho problema em terminar compartilhando isso. Mas um casal evangélico fundamentalista na igreja, ele protocolou, assim, escreveu um dossiê enorme para a igreja, da qual faço parte, Mais de 100 páginas. mais de 100 páginas, 178 páginas. Um dossiê pegando 10 pregações minhas, mostrando que eu sou herege, que eu deveria ser afastado do cargo pastoral até que a igreja decidisse se eu estou dentro, apto ou não, se deveria ser disciplinado ou não, por pregar heresias. E é muito engraçado que no início do documento, a irmã que redigiu esse documento, né,
irmã, não vou chamar de irmã, sabe lá o que é isso? É, aquela mulher, ela diz assim: eu, como Paulo, me coloco à defesa do evangelho. Olha que sutil, cara. A pessoa tem uma interpretação aqui, tem todo o direito de ter. Assim como eu também tenho, os dois são agentes aqui, ó, no plano humano, no plano histórico. Mas quando ela fala, eu como Paulo me sinto na responsabilidade, é quando ela usa a Bíblia para sair desse plano aqui, onde ela é uma intérprete como eu, e ir para o plano dos deuses, onde o posicionamento dela é absoluto, é normativo. Quando ela faz isso aqui em nome da Bíblia, ela vai precisar me excluir. E eu lembro que numa das conversas que eu tive com esse casal que escreveu esse documento, eu falei, mas irmã, a gente só é diferente. Aí ela falou assim, mas não tem como, porque se você tiver certo, a gente está errado, e se eu tiver certo, você está errado. E eu falo, mas então a gente. É, tá bom. A diversidade existe, filha. Vai ter que lutar com isso aí. Graças a Deus encerraram lá o processo, não teve causas maiores aí. As discussões vão precisar continuar com relação a esse caso, que é muito emblemático, mas é, é um exemplo, né, da postura fundamentalista. Se perguntar se ela é fundamentalista, ela vai dizer que não. Uhum. Não, claro que não. Não sou. É isso, Davi. Obrigado pelo É, convite, mano. Então, eu acho que tipo, é bom de terminar assim, não necessariamente citando esse caso, né, mas citando sobre essa postura, sobre esse risco, que é o risco de a gente assumir a postura fundamentalista. Esse é o grande problema. Isso. Então, como você mencionou, a, ge- a postura fundamentalista, ela usa esse título, esse termo Bíblia, para confundir a sua perspectiva com a perspectiva de Deus e fugir da responsabilidade de tomar as suas próprias decisões. É uma forma de dizer assim: eu faço o que eu faço porque é o que Deus quer que eu faça. Então, não É. interessa se você acha bom, se você acha ruim, se isso está matando pessoas, se isso está produzindo coisas ruins, não me interessa. Me interessa, e a gente ainda usa o versículo bíblico, né? Me interessa obedecer a Deus e não aos homens. Então, Olha. é, 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 é esse é esse o ponto fundamental. O fundamentalista é aquele que usa Deus para se eximir da responsabilidade daquilo que ele faz e justificar todo tipo de ação. Por isso que, como você mencionou, a forma como a gente lê a Bíblia, a forma como a gente acredita em Deus, a nossa fé interfere na nossa forma de viver. Porque se você fala, Deus é alguém que deseja a morte de pessoas, você não tem problema nenhum em desejar a morte de pessoas. Em agir para promover a morte de pessoas, está tudo bem. Ou justificar a morte de pessoas, está tudo bem. Então, é esse o grande problema do fundamentalismo, que sempre está perto da gente, especialmente de qualquer experiência religiosa, mas especialmente da nossa, que foi formada teologicamente e tal, pelo fundamentalismo norte-americano. Então, a gente precisa ter esse risco sempre em mente. Então, qual é a grande questão? Qual é parte da solução do problema? Reconhecer que nós somos seres humanos. Reconhecer Boa. que nós não somos Deus. Não confundir a gente com Deus. Não confundir aquilo que a gente fala da Bíblia com o que a Bíblia fala. Não confundir com o que a gente enxerga na Bíblia com o que é a Bíblia. E não confundir a nossa voz com a voz de Deus. E reconhecer, então, primeiro, nós somos humanos, somos limitados. Enfim, nós temos diversas limitações, assim como você. É perder um pouco da segurança absoluta, da confiança absoluta na gente. Reconhecer que nós somos pecadores e que a gente erra. Então a gente não pode assumir uma postura absoluta e de querer que todo mundo submeta as nossas ideias. Então, isso é um ponto. E segundo é reconhecer, e aí pensando mais politicamente, que aquilo que nós cremos a partir da Bíblia, a partir da nossa religião, não é de obrigação
de outras pessoas crerem e seguirem. Nós, evangélicos, temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas outras pessoas não têm, e elas não têm obrigação de tê-lo. Então, não é a Bíblia quem dirige a sociedade, porque há pessoas na sociedade que não acreditam na Bíblia. Nós acreditamos. Na sociedade, o que rege a sociedade numa democracia é a Constituição. Então, essas duas coisas são importantes. Então, esse cuidado de a sua opinião, a sua percepção, a sua visão é a sua opinião, a sua percepção, a sua visão, não é a opinião, a visão de Deus. Para a gente saber da visão de Deus, a gente vive numa comunidade de fé. A gente tenta discernir o que Deus está querendo da gente, o que o Espírito Santo está nos conduzindo, e mesmo assim a gente erra pra caramba. A gente teve um Uhum. congresso há pouco tempo, uma conferência sobre. E eu mencionei, né, que nós somos uma igreja congregacional, ou seja, a maior autoridade da igreja, abaixo de Cristo, a forma como Cristo governa a igreja, é através da própria igreja, da Assembleia. E o pessoal falou: como que a gente. E se a Assembleia estiver errada? Eu falei: então. Às vezes a Assembleia vai estar errada. Sim, sim. Então, mesmo com mais pessoas, a gente ainda assim erra. Mas é a nossa experiência religiosa, a nossa experiência comunitária, é nela que a gente discerne a voz de Deus, que Deus está guiando. E quanto ao texto bíblico, como que a gente sabe o que o texto bíblico quer, nos dirige? Olha, a gente segue a voz do Espírito que está guiando a nossa comunidade. Nós, como comunidade, lemos a Bíblia de uma certa forma. Além da voz da comunidade, que é uma forma de ler a Bíblia, a gente ouve também o que os especialistas estão dizendo. Que aí a gente volta na conversa da semana passada da ciência. Você tem os cientistas da teologia que fazem estudo bíblico científico. Então a gente ouve eles e a gente lê a Bíblia também com a nossa comunidade. E politicamente, politicamente você pode ter as suas opiniões políticas, as suas percepções políticas. A sua fé vai necessariamente influenciar as suas opiniões, as suas percepções políticas. Você precisa lembrar que elas são suas e que ah, o Estado não é a igreja. Nós não vivemos mais nesse tempo. Hoje, o Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Então, acho que assim a gente termina bem sobre o que é o fundamentalismo, de onde ele vem. Eu acho que a gente foi bastante detalhista, até demorado. A gente É, fez um caminho bom aí, você sabe exatamente de onde vem, o que que é o fundamentalismo. O problema, não todos os problemas, o problema fundamental e que está sempre, a gente tem que estar sempre de olho nele, que é essa postura, essa atitude fundamentalista, isso. e como que a gente se resguarda disso, pelo menos um pouco. Então, nos próximos encontros, a gente vai receber convidados, então, que a gente vai conversar sobre, já que a Bíblia é tão central nessa discussão sobre fundamentalismo, a gente vai ter convidados que a gente vai falar sobre a leitura da Bíblia. Talvez uma semana desse mês não seja sobre isso, seja sobre a questão climática, mas todos os outros 4 encontros do mês serão sobre Bíblia, tá bom? Então, quero convidar você a gente fazer um exercício, uma tentativa de ler a Bíblia, sem como que a gente lê a Bíblia então, uma vez que a gente vê que o fundamentalismo é um problema e a gente aprendeu a ler a Bíblia com os fundamentalistas. O que a gente faz? Então, é isso que a gente quer fazer ao longo desse mês. Obrigado, Jael, por Tamo junto, disponibilizar irmão. seu Obrigado, tempo para a gente. gente, por compartilhar da sua pesquisa com a gente também, né? A gente tem muito do que você compartilhou aqui que é parte da sua pesquisa. Ah, Para é. os mais interessados, que gostam de ler, de estudar e tal, o mestrado do Eu Israel mando. está disponível é, na, na plataforma de mestrado de dissertação da USP, né? Da USP Não, da não, PUC, da PUC PUC do Rio. Rio, perdão, da PUC do Rio. E quando ele terminar o doutorado um dia, ele estará disponível Isso também. também. É isso, é isso. Obrigado, gente. Alegria estar aí com vocês. Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. Gente, Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau.